Será que a Bandai ainda tem alguma figure para nos surpreender em Cloth Myth? A Bandai ainda tem algum Cloth Myth que irá nos surpreender? Algum personagem inédito que ela nunca lançou na versão Cloth Myth? Ou que ela já lançou e pode resgatar para uma linha X ou até uma linha Revive 1.0? Hoje vamos falar sobre o futuro da linha Cloth Myth 1.0 e X. Deixe seu like se no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, a Time Machine Nations está para falta mais ou menos um mês, né? Já estamos aí entrando quase em outubro praticamente, ou já entramos em outubro, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo. E a Time Machine Nation, ela é um grande evento da Bandai, onde ela mostra várias figures, né? Protótipos, futuros lançamentos ou talvez futuros projetos que poderão ser engavetados. Né? Muita coisa que mostra acaba nem sendo lançado ou lança anos depois. Tivemos vários exemplos disso aí. Mas, como a Time Machine está chegando, nós vamos fazer vários vídeos sobre o futuro dessa linha da Cloth Myth. Se quiserem que eu faça de outras linhas também, como Dragon Ball, também posso fazer. Bom, Cloth Myth, eu vejo que ela está muito travada em mesmos personagens, né? Tá muito monótono. Cavaleiro de Ouro ou Cavaleiro de Bronze. Cavaleiro de Ouro ou Cavaleiro de Bronze com armadura dourada. Cavaleiro de Ouro ou Cavaleiro de Bronze com as armaduras dos Cavaleiros de Ouro. Então acho que está na hora dela dar uma mexida, está na hora dela mostrar algo que ainda não foi mostrado ou que já teve uma figura no passado e possa estar resgatando. A gente vê que Cavaleiros tem uma infinidade de personagens. Ela não vai trabalhar com Lost Canvas porque ela não tem os direitos autorais para estar trabalhando com o Lost Canvas. Por isso que ela acabou deixando de lado. Para quem não sabe, o Lost Canvas foi cancelado não pela Toei ou pela própria Bandai, foi pela própria TMS, devido à questão da pirataria na época, já que a animação foi lançada em DVDs, VHS, e fez com que a galera optasse por baixar os episódios, fazendo com que a pirataria acabasse crescendo e fizesse o cancelamento da série. Então você pode ver que existem pouquíssimos cortes da animação de Lost Canvas no YouTube, porque quando você posta, a própria TMS vai lá e dá um bloco no seu vídeo. E você vê que os episódios de Lost Canvas são disponíveis no canal da TMS no YouTube e também em alguns sistemas de streaming. Então a questão da pirataria acabou atrapalhando bastante e a Bandai não tem os direitos autorais sobre The Lost Canvas para poder fazer as figuras, tá? Então não foi que o Kurumada quis barrar a série para fazer Ômega, não teve nada disso. Infelizmente foi a questão da pirataria, dos downloads que tiveram na época, que fez com que a TMS cancelasse o anime, já que ela não estava tendo lucro, certo? Bom, pois bem, o que a Bandai poderia fazer para nos surpreender? Existem vários personagens aí que ela poderia estar lançando. Eles seriam os Cavaleiros de Prata, ela dando continuidade. A última Cavaleiro de Prata tivemos no ano passado o Moço de Baleia, então ela poderia dar continuidade a esse set, ainda no 1.0, mas melhorando a questão da proporção. Tivemos aí o Dante de Cerberus, para mim é um figura muito bonito. O Jamiante Corvo também é o bonito ser feio. Ele é um personagem feio, mas a figura é bonita. Tivemos o Moses, teve a questão do corpo G1, mas a figura em si é muito bonita. E Capela, que ele já estava indo para um lado não tão legal, né? Mas ainda ok. E tivemos o Babel, que foi uma figura ridícula, né? Um dos piores lançamentos da Bandai. Parece até um dos primeiros Cloth Myth que a Bandai fez, dos V2. Então ela poderia estar trabalhando com esses personagens dos Cavaleiros de Prata, mas trazendo eles de forma coerente. Vamos ter como base ali figuras bem feitas, né? Como foi o Dante, como foi até o Algol de Perseu Super, uma figura muito bem trabalhada, e até o Moses também, porém, no corpo atual. Ela também poderia trazer figuras baseadas nos filmes, aí tanto faz ser 1.0 ou X, mas os filmes da Ares, o filme de Abel, principalmente o filme de Abel, que seria legal, personagens com poucas armaduras, isso seria muito bem-vindo. Figuras regulares, uma ou outra ali, tá mais shop, mas seria extremamente bem-vindos. Os guerreiros deuses do filme A Grande Batalha dos Deuses, ela poderia trazer essas figuras e com isso fazer até um restock dos Revival dos 1.0, né? E aí trazer os guerreiros deuses do filme 1.0 X, já que a coleção você pode mesclar. A Hilda Revival deixou bastante claro isso, que você pode mesclar em 1.0 com X. Muita gente vai fazer isso, mas a Bandai meio que oficializou isso. Ela também poderia trabalhar com os próprios pack daqueles soldadinhos rasos, né? Antigamente, quando eu comecei a colecionar isso, por volta de 2006, tinha empresas custom, né? Chamavam custom, não eram nem empresas alternativas,
mas que faziam cursos desses soldados, soldados de Poseidon, soldados de Asgard e os soldados de Atena também, aqueles soldadozinhos gregos lá. E ele tá fazendo esses personagens poderiam vir extras, efeitos para os Clofimifes de alguns personagens, né? Os soldados rasos poderiam vir faces extras pro Sage Pegasus V1, ou pro Sage com cabelo, uma head nova, alguma coisa do tipo. Os soldados de Poseidon também vêm faces pros próprios generais marinas, versões X, concordam? Ou até as versões 1.0 também para dar uma atualizada. Ela poderia fazer algo que chegou a sair alguns rumores na época, quando estavam surgindo boatos de que iriam trabalhar em versões Revival. Ela poderia fazer uma versão dos 1.0 dos Cavaleiros de Ouro, corpo G3. Ela poderia fazer isso, trazendo eles. Chegou a ter rumores no passado de que ela poderia estar trabalhando nisso, mas acabou não sendo nada confirmado, foi acabado deixando de lado. Porém, trouxeram o revival dos Cavaleiros de Bronze V1, trouxeram o revival da Tétis e Sereia, que era algo que muita gente imaginava impossível, trouxeram o revival dos Cavaleiros de Aço, que era algo que muitos falavam que era impossível, né? E ela poderia estar resgatando personagens antigos do 1.0, que 1.0 existem muitos colecionadores de 1.0 ainda, trazer essas versões, principalmente versões comemorativas. Na minha opinião, a versão Clofimif de 20 anos não deveria ter sido os V1 1.0, e sim os Cavaleiros de Ouro. Teríamos aí 12 meses de lançamento com os 1.0, com o corpo G3, seriam mais bonitos. Então, para algo que surpreenda o público, eu acho que os Golds 1.0 geração 3 de corpos seriam extremamente bem-vindos. Agora, para a linha X, ela também poderia estar trazendo o quê? Os Marinas X Revival, com modificações, com melhorias, com mais extras, né? Só que aí, caso ela faça isso, provavelmente ela vai querer trazer para Metal X. Isso eu acho que, pelo menos nesse último ano aí, foi algo não tão bem visto pelos colecionadores, né? O corpo Metal X não está funcionando tão bem quanto eles imaginavam, né? Já que ela é uma variação da linha X. O corpo é uma geração nova de corpos, né? Igual a gente tem os corpos dos 1.0 G1, G2, G3, os corpos especiais. Também temos esses corpos na linha X. Temos os corpos os X tradicionais, os X dos Cavaleiros de Bronze, V2, que eles não têm aquele corte horrível no abdômen, né, entre o peito e o abdômen. Então acho que ela tem que ter algo que vai surpreender, porque ela ficar com as mesmas coisas, Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros de Bronze com as armaduras de ouro, Cavaleiros de Bronze só off gold, Cavaleiros de Power of Gold, Cavaleiros de Bronze com armadura azul. Tá na hora de inovar, sair um pouco da mesmice dos mesmos personagens e resgatar personagens mais antigos ou personagens que não foram utilizados ainda. A gente vê que Dragon Ball, ela tá trazendo tudo, principalmente personagens de filmes. Beleza? O que vocês acham que a Bandai precisa fazer para surpreender nós colecionadores de Clofimif, tanto 1.0 ou tanto X? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Fui!